O dog do Reddit. Primeiro relato. Agora que reconquistei meu marido, estou deixando-o. Descobri que meu marido estava tendo um caso enquanto eu estava no pós-parto. Achei que não iria aguentar porque eu amo e senti como se meu coração estivesse quebrado em milhões de pedaços. Eu sabia que tinha acabado, mas minha curiosidade tomou conta de mim. Eu queria saber por quê. O que ela tinha e eu não. Ele a amava. Comecei a ler os textos dele quando tive a oportunidade de fazê-lo, e estava tudo lá. Ele se sentiu como se estivesse vivo novamente. Ele estava feliz e animado. Ela é solteira e não tem filhos, então teve todo o tempo do mundo para fazer dele sua prioridade. Ele se sentiu visto e desejado por ela. Fiquei confusa porque mesmo com a vida entre nós ele sempre foi meu amor e eu fazia questão que ele soubesse disso todos os dias. Ainda assim não foi suficiente. Li milhares e milhares de mensagens entre eles e comecei a ser tudo o que ele fantasiava. No começo pareceu estranho e ele ficou confuso, mas eu simplesmente continuei. Cada vez que ele fazia planos com ela eu encontrava uma maneira de fazê-lo ficar ou fazia questão de mandá-lo exausto para ela. As mensagens tornaram-se cada vez menos frequentes e a paixão e o entusiasmo diminuíram. Logo respondê-la tornou-se mais uma tarefa árdua. A reclamação começou e ele se afastou. Ele estava mais feliz em casa e mal podia esperar para voltar para casa. Ele começou a me enviar mensagens de texto novamente durante o dia. Os textos mais doces de como ele sentiu minha falta. Ele era o que era antes. Um dia aconteceu o que eu esperava e que esperei pacientemente. Ele terminou as coisas com ela. Ele disse a ela que me amava e que agora tudo estava ótimo novamente. Em outras palavras, seus serviços não eram necessários. Senti alívio e finalmente pude seguir em frente. Mas, agora estou me preparando para o meu divórcio. Ele receberá os papéis no dia em que eu partir para minha nova vida em meu novo apartamento. Eu sei que vou sentir muito ódio por isso porque negligenciei meu marido e o pressionei a buscar consolo nos braços de outra mulher, quando aparentemente eu poderia dar a ele o que ele sempre buscou e acredite, carregarei a culpa pelo resto de minha vida. Em minha defesa, não fiz isso intencionalmente. Nossas vidas tinham acabado de ser alteradas drasticamente e eu estava tentando navegar nesta nova e excitante existência. Eu estava imerso nesse novo tipo de felicidade que pensei estar compartilhando com ele. E eu estava tentando conhecer meu novo corpo, que não conseguia mais reconhecer. Uma sensação realmente assustadora. Mas ele poderia ter vindo até mim com sua dor. Ele poderia ter falado comigo sobre seu sofrimento. Ele poderia ter tentado me fazer entender, mas optou por não fazê-lo. Ele decidiu me enganar. Nos enganar. Ele arruinou nosso amor, nosso futuro e até mesmo nossa história. Nada foi ou será igual novamente. Consegui um apartamento para mim e meu bebê e coloquei tudo em ordem e me preparei para a custódia. Dividi o dinheiro e transferi a minha parte para uma terceira conta e lá ficará até ao processo de divórcio e a divisão dos bens. Sinto que fiquei com muita vergonha de ter perdido o meu antigo amor e acho que fazia sentido querer reconquistá-lo naquele momento, mas depois botando todos os pensamentos em ordem, sinto que não era mais capaz de continuar com isso. Ainda, só explicando melhor, não estou escondendo o dinheiro. Ainda está em meu nome, o que significa que ainda faz parte da nossa propriedade. Não quero correr o risco de que ele faça um saque e faça o dinheiro desaparecer. Primeira atualização. Ele sempre amou 1º de abril, data essa em que estamos agora. Sinto muita dor relacionada à culpa por toda essa situação. Eu sei que o que estou fazendo é cruel também, mas acho que vou continuar com meus planos. Não há como voltar atrás agora. Sempre que me sinto como se fosse a vilã, apenas me lembro das conversas deles. Não, eu não sou a vilã aqui. Vou terminar o casamento e direi a ele que é porque não somos mais compatíveis. Deixe-o pensar o que for. Eu decidi que talvez não devesse contar a ele o que sei sobre ela. Deixo correr de volta para ela quando perceber que eu realmente fui embora. Quando meu bebê for mais velho, poderemos dizer a ele que conseguimos um divórcio amigável. Sem mágoas ou ressentimentos. 2 pessoas que se apaixonaram e depois já não estavam bem juntas. Meu filho não precisa saber que seu pai separou a família. Está tudo bem, você pode me odiar. Devo dizer que essa culpa é porque estou tramando amargamente nos bastidores e não vou dar a ele a chance de se desculpar ou se explicar. E é isso. Eu não quero ouvir desculpas e desculpas. Segunda atualização. Bem, olá e desculpe por estar tão ausente. Eu sei que prometi uma atualização assim que saísse, mas tenho estado muito ocupada me adaptando à minha nova vida. Recebi centenas de mensagens com "Você se mudou?" E há uma atualização. Além de vários outros demais e comentários. Espero que todos que perguntaram vejam isso porque não tenho possibilidade de responder a todos. Além disso, não sei quantas vezes posso atualizar aqui, já que também não tenho tanta energia para continuar com isso, mas espero que esteja tudo bem. Pois bem, fiz exatamente como planejei. Mudei-me depois de deixar os papéis do divórcio para meu marido.
Eu disse a ele que não estava mais apaixonada por ele e que acho que estamos melhor como pais do que como casal. Que encontrei um novo lugar e que ele poderia comprar nossa casa atual ou vender a propriedade assim que o divórcio fosse finalizado. Ele ficou em choque total, mas provavelmente não o mesmo choque que eu tive quando descobri que ele estava me traindo. Ele literalmente perguntou se eu batia a cabeça e até disse às pessoas que estava preocupado por eu ter algum problema na cabeça. Ele ficou muito bravo no começo e queria respostas. Nenhuma resposta foi boa o suficiente. Há mais alguém? Não, querido marido. Não existe outra pessoa, mas também não existe você. A audácia daquele homem. Lembrei-lhe que ainda tínhamos nosso filho e que deveríamos pensar nele antes de agir de forma vingativa. Com certeza ele manteve as coisas civilizadas com nosso filho. Uma coisa que ele perguntava era por quê e há quanto tempo parei de amá-lo. Ele não obteve nenhuma resposta minha. Fora isso, está tudo bem comigo. Estou me adaptando bem. Ainda sinto falta dele, mas ao mesmo tempo sinto que finalmente consegui respirar. Sinto que tenho vivido com uma respiração superficial nos últimos meses e agora posso respirar fundo. Nossas famílias estão muito tristes e chocadas, mas honestamente, elas têm sido muito compreensivas. Não há motivo ruim para o divórcio. Querer o divórcio é uma razão boa o suficiente para eles. Querer se separar, não querer ficar com o parceiro, é algo melhor do que ficarmos brigando. Meus ex-sogros ainda são muito ativos na vida do meu filho e têm sido muito cordiais, embora um pouco frios comigo. Isso se manteve até quando, há cerca de 2 semanas, minha sogra, em um tom um pouco passivo-agressivo, me disse que meu marido começou a sair com alguém. Ela se desculpou imediatamente e disse que só queria que eu soubesse e estivesse preparada para o fato de que ele tinha alguém novo, mas não pude deixar de ouvir alguma justificativa em sua voz. Acabei de responder, Você quer dizer Karen? Dei esse nome à amante por motivos óbvios. Ela pareceu chocada e me perguntou: você sabia? Ele falou com você sobre isso? Eu disse, não, mas ela não é nova. Eu disse a ela que ele tem dormido com ela desde que acabei de dar à luz, talvez até antes disso. Mantive minha voz muito baixa e monótona, como se estivéssemos discutindo o tempo. Eu já estava me arrependendo do meu deslize, mas a notícia de que ele começou a ver Karen novamente, embora muito esperada, ainda fez meu coração doer. Minha sogra e meu sogro apenas se entreolharam. Não sei se eles acreditaram em mim, mas como eu poderia saber sobre Karen se me recusei a vê-lo pessoalmente desde o nosso rompimento? Então agora todo mundo sabe de qualquer maneira e eu aprendi que você não pode guardar essas coisas para si mesmo indefinidamente. Desde que ele descobriu, ele tem me chamado e se desculpado todos os dias. Por que você não me contou? O quanto eu te machuquei. Ele disse que me amava e nunca deixou de me amar. Que ele sentia muito por tudo e que faria qualquer coisa para me ter de volta como sua esposa. Minha sogra também pediu desculpas, embora não tivesse controle sobre o que seu filho adulto fazia ou deixava de fazer. Não é culpa dela. Ele escreve que me ama todas as noites antes de dormir. Espero que isso não signifique que ele prolongaria o divórcio, porque então eu teria falhado em meu plano, mas ele parece aceitar melhor o divórcio agora que sabe que era por razão dele do que quando pensava que era por minha. O divórcio ainda está em processamento e se algo importante acontecer, provavelmente estarei aqui novamente, isso se ainda não tiver ultrapassado as minhas energias. PS. Me perguntaram ainda se eu sei se o relacionamento deles está em pé ainda. Acho que eles não estão mais juntos depois de tudo. Pedi aos meus pais que reduzissem ao mínimo as fofocas sobre ele e sua vida, mas fiquei sabendo que parece que tudo está acabado entre eles e ele começará um novo emprego em breve. Ainda, quanto aos meus sogros, ela ficou arrasada, mas nada comparado ao pai dele. Eles ainda não estão se falando, ao que parece. Comentários sobre o relato. Estou feliz que ela acabou contando para todo mundo. Pelo que vi e experimentei, manter um caso em segredo só beneficia a pessoa que teve o caso. Já vi isso algumas vezes aqui no Reddit e não entendi. Não querer manchar a outra pessoa em prol de um divórcio, coparentalidade, tranquilo. Mas nunca deixes saber que eu sei. Não entendo a satisfação que algumas pessoas parecem ter com isso. Acho que a OP só queria tornar a vida mais fácil ao futuro co-pai de seu filho. Concentrar-se no filho, por mais difícil que seja o seu caminho, é provavelmente a sua maneira de lidar com o desmoronamento do casamento, pelo menos é o que eu acho. Planos como os da OP são ótimos em teoria e funcionam bem por algumas semanas, mas não existem isoladamente. Deixar as pessoas saberem o verdadeiro motivo da separação não a prejudicará em nada, e provavelmente facilitará a vida de pessoas como os sogros e amigos em comum, a que podem até ter sentido a necessidade de ficar do lado da parte inocente se eles não entenderam o quadro completo. Eu simplesmente amo como isso aconteceu. A revelação de que ela conhecia a mulher e que ele a estava traindo há muito tempo foi muito gratificante de ler. Ainda mais porque para mim ficou claro que os sogros entenderam tudo muito bem quando os seus olhares se entrelaçaram. Pode ser verdade, mas parte do crescimento é perceber que amar alguém, e mesmo ser amado de volta, não resolve todos os problemas e elimina todos os obstáculos. Você ainda precisa fazer a sua parte. Ele falhou. Ele recebe as consequências. Se ele a ama ou não, isso não muda.
Que desprezível você precisa ser para ter uma amante, troque-a por sua esposa e então, quando a esposa te abandonar, você decide voltar para a amante e ela ainda te aceita de volta. Par perfeito. Egos inflados, zero autopreservação saudável. Este post parece como uma boa bebida. Um pouco amarga, cheia de sabor e servida fria como a vingança deveria ser. Embora, para mim não havia muito sentido a Op se sentir mal após tudo que ela descobriu. Imagino que tenha sido pelo apego que ela já tinha ao relacionamento. Os trapaceiros só lamentam quando são pegos, assim sendo, nenhum único perdão poderia chegar a eles. Espero que a Op aproveite a paz de sua nova vida. Dane-se esse marido enganador, e procure focar na sua vida e na do seu filho, de agora em diante. Segundo relato. Eu filmei uma cena adulta quando tinha 18 anos. Meu marido não sabe e acabei de encontrar o vídeo novamente na internet. Devo contar a ele? Olá a todos do Reddit. Para contexto, sou uma mulher de 38 anos e meu marido é um homem de 40 anos. Há cerca de 20 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, filmei uma cena mais adulta, se é que me entendem. Eu não tinha intenção de filmar exatamente aquela cena, eu ia com minha amiga em busca de diversão e apoio, mas, quando ela se acovardou no último minuto, eu entrei no local e fiz sem ela mesmo. Me arrependi imediatamente depois e me arrependi ainda mais quando vi na internet. O vídeo, que durou cerca de 30 minutos, foi divulgado, sendo principalmente compartilhado em servidores de compartilhamento de arquivos. Isso foi há um tempo, então houve muitas imitações na época. Mas depois de um tempo o vídeo pareceu desaparecer e ninguém que eu conhecia descobriu. Conheci meu marido alguns anos depois de filmar aquela cena e nunca contei a ele. Fiquei com vergonha e rezei para que ele nunca descobrisse. Ele nunca fez isso e estamos casados há 15 anos e temos 2 filhos juntos. Ele é o amor da minha vida e me satisfaz em todos os sentidos. Verifico frequentemente aquele vídeo que fiz infelizmente, e na semana passada encontrei-o novamente num site. É um dos sites mais populares e agora estou com medo de que alguém o encontre. Pode ser alguém com quem meu marido trabalha ou uma amiga de minhas filhas. Estou apenas apavorada. Minha pergunta é, devo finalmente confessar tudo e contar ao meu marido? Eu sei que ele não vai me deixar se eu fizer isso. Ele sabe que eu era bastante promíscua antes de conhecê-lo e ele aceitou todas as coisas malucas que fiz antes dele. Mas esta é a única coisa que nunca disse a ele. É o que mais me envergonha e não quero que ele jamais veja. E é isso que me impede de contar a ele, porque não quero que ele veja. Há muitas razões para isso, a maior para mim é que não quero que meu marido se sinta inseguro. O homem com quem filmei aquela cena tinha um membro muito grande e eu fiz um grande alarido sobre isso quando filmei a cena. Meu marido está um pouco acima da média nessa área, mas ele não é próximo daquele cara, mas nenhum dos outros caras com quem estive também era. Tive a melhor relação e intimidade da minha vida com meu marido, e essa é a verdade. Mas ainda sinto que ele pode perder a confiança se vir aquele vídeo. Então o que eu faço? Devo apenas jogar os dados e rezar para que ele nunca os encontre ou apenas confessar tudo? O que eu faço? Edit, não estou fornecendo o link ou título do vídeo para que todos possam parar de perguntar. Meu Deus, quero apagar o vídeo da existência e não ajudar a divulgá-lo ainda mais. Respondendo a algumas perguntas iniciais. Me perguntaram se já passou tanto tempo, se eu acho que me reconheceriam. Bem, eu não pareço tão diferente. Eu me mantive em forma e meu marido certamente me reconheceria se ele próprio descobrisse isso. Tenho praticamente 100% de certeza disso, tanto pela minha aparência quanto pelo meu jeito, que não mudou muito. Me perguntaram também se eu acredito que mesmo tendo sido algo antes de eu conhecê-lo, se ele terminaria comigo. Acredito que isso não quebrará nosso relacionamento, mas poderia prejudicar gravemente nossa vida amorosa. Só não quero que ele fique inseguro dado o tamanho da peça do cara no vídeo em que eu participei. Então me preocupo que ele possa pensar que eu realmente me importo muito com isso, o que não é verdade. Me perguntaram ainda se esse vídeo seria facilmente acessado num canal ou site atualmente ou se nem tanto, se dependeria do algoritmo dar sorte ou azar de botar esse vídeo. O vídeo é único. Ele mostra eu e minha amiga entrando, ela se acovardando e eu entrando como alguém que nunca fez isso antes. É 100% real e teve muito tráfego em 2004, antes do smartphone. Temo que se torne viral, não tenho certeza se isso é algo possível, mas temo que isso decole. Atualização. Depois que postei a minha situação aqui no Reddit, pensei muito em contar para meu marido e finalmente decidi por efetivamente contar tudo a ele. Minha postagem original teve mais de 1,7 mil votos positivos e mais de 2,4 mil comentários. Alguém até começou uma postagem em outro subreddit dedicado a encontrar o maldito vídeo e que tem quase 1.000 votos positivos. Foi esse interesse pelo meu vídeo que me assustou ainda mais, e eu simplesmente não conseguia mais conviver com a ansiedade de que algum dia, inesperadamente, ele viria até mim e perguntaria se eu filmei aquela cena. Então eu sentei com ele ontem à noite e simplesmente contei isso tudo a ele. Ele pensou que eu estava brincando no começo, mas quando percebeu que eu estava falando sério, ele ficou quieto e me escutou. Ele tinha perguntas que eu respondi prontamente. A maioria delas eu abordei em minha postagem original, inclusive.
Aí perguntei se ele queria ver e ele disse que achava que precisava. Meu coração afundou, mas puxei-o e perguntei se eu poderia assistir com ele. Ele concordou e eu segurei sua mão enquanto assistíamos. Ele riu ao ver o tamanho do membro do cara no vídeo, então relaxei um pouco mais depois disso. Meu marido fez mais alguns comentários leves enquanto assistíamos e quando o vídeo acabou ele disse, bem, isso não foi tão ruim. Depois disso, eu importunei um pouco sobre como ele realmente se sentia a respeito. Ele apenas encolheu os ombros e disse que, pelo que sabia, tínhamos relações muito melhores do que isso que ele viu. E também concordo que nós temos. Então foi um grande suspiro de alívio. Meu marido sempre se sentiu confiante e confortável consigo mesmo. Ele é um bom partido e sabe o quanto sempre fui louca por ele. Ele também não me julgou ou me condenou. Ele disse que entendia que eu tinha 18 anos na época, e que os jovens de 18 anos fazem coisas das quais normalmente se arrependem quando ficam mais velhos. Mais tarde, ele quis assistir mais uma vez, para nunca mais assistir. Então assistimos novamente juntos e não pensamos muito antes de começarmos um com o outro. Acabou sendo uma noite muito boa. Posteriormente, meu marido acabou encontrando o vídeo em alguns outros lugares quando soube o que procurar. Muitas pessoas sugeriram tentar retirá-lo, mas eu assinei formulários e forneci identificação quando a cena foi filmada. Então não sei que recurso eu teria. Vou investigar isso, mas como meu marido sabe agora, estou menos estressada com tudo isso. Obrigada a todos que deram conselhos e que se importaram comigo, foi tudo muito útil. Além disso, simplesmente não vou ajudar ninguém a encontrar o vídeo. Portanto, você pode parar de fingir ser um especialista em tecnologia e pedir o link sob o pretexto de que ele será removido para mim. Não sou estúpida, posso ter feito coisas estúpidas no passado quando era mais jovem, mas isso não faz de mim um idiota nos dias de hoje. O vídeo está disponível para que você possa ver o quanto quiser, mas nunca confirmarei se o vídeo que você encontrou é o meu. Comentários sobre o relato. Assim que comecei a ler, pensei e espero que ela esteja falsificando esses detalhes. Ela deu um ano, sua idade, aproximada, e uma sinopse da cena. Alguém no Reddit com tempo de sobra poderia mesmo investigar por isso, embora certamente seja uma tarefa árdua no oceano de conteúdo que existe nesse nicho. Temo que o rapaz do comentário anterior subestime os homens, e há homens, no plural, que estão neste momento gastando dezenas de horas de suas vidas procurando por esse vídeo, apenas com base nos detalhes que esta mulher compartilhou. Lembro-me daquele cara que perseguiu uma mulher na Coreia, se não me engano, descobrindo a localização dela com base no reflexo do globo ocular dela em uma imagem. Algumas pessoas são simplesmente aterrorizantes. Não sei se conseguiria superar ver a minha esposa fazendo algo do tipo com outra pessoa tão facilmente assim, independentemente de há quanto tempo isso aconteceu, mas devo confessar que achei engraçado o fato de ter gente pedindo o link do vídeo para ela. Achei algo meio bizarro, na verdade. A OP pegou um bom partido mesmo, que não ficou a julgando pelo passado. Até pensei que ele iria pirar e ficar inseguro com isso, mas ele é uma pessoa madura. É bom não ver o drama e os shows de sempre que costumamos ver aqui. E para minha própria paz interior, é melhor que isto seja concluído e não tenha mais reviravoltas. Quanto ao comentário anterior do outro rapaz. Então você acha que se o marido da OP tivesse um problema com toda essa situação, isso seria imaturo e inseguro da parte dele? Não sou contra esse resultado, nem estou dizendo que ele deveria surtar e reagir extremamente. No entanto, é totalmente normal não gostar de ver algo do tipo de sua própria esposa na internet. Muitos homens não gostariam disso, e isso não significa que sejam o que você citou, mas sim que não aceitam alguma forma de desrespeito ou vergonha. E tem gente que ainda acredita que esse tipo de exposição não vai ter consequências no futuro. Percebam como ela ficou tensa só com a questão do marido. Mas e se ela trabalhasse? E se futuramente isso afetar o filho ou filhos dela na escola? Ou seja, por mais que muitos tentem amenizar essa situação, a verdade é que esse tipo de exposição pode sim trazer consequências sérias. O fato dele querer assistir uma segunda vez, ter ficado brincalhão no meio da situação e nunca ter tido problemas com o passado promíscuo de sua esposa, parece-me que ele pode achar isso um tanto quanto empolgante. Muitas pessoas se sentem assim, e isso pode assumir várias formas, desde troca de parceiros, traição e outras invenções. Pelo menos foi o que eu pensei. Quando a OP disse que o seu marido já conhecia outras histórias de seu passado promíscuo, já imaginava que ele iria encarar mais essa história numa boa. Ao meu ver, essa história isoladamente não seria o maior problema, já que isso foi antes dele conhecê-la e poderia ter sido só isso. Mas tal situação é mais isso. Só que, se o marido da OP está bem com isso, quem sou eu para me incomodar? Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.